Olá, queridos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula, resolvendo a questão que ficou da videoaula anterior, tá? A proposta que foi dada para vocês como desafio, nós vamos fazer o aprofundamento com habilidades referente à função do primeiro grau. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e deixe o seu gostei para ajudar na divulgação do vídeo. Fechado? A primeira questão diz assim: um restaurante em Santarém, no estado do Pará, produz refeições para empresas de construção civil. Antes da pandemia da Covid-19, tá, mantinha um consumo de gás de cozinha constante por hora de 2,25 kg e durante a pandemia 1,125 kg também constante. Supondo que o restaurante utilize botijas de 45 kg, tá? Quantas horas daria essa botija e qual seria o gráfico de consumo? Bom, nós vamos resolver para o consumo de gás antes da pandemia e aí você toma como exemplo para resolver durante a pandemia, tá bom? Eu vou pegar o valor referente de 2,25 kg de gás, tá? Gasto, nesse caso, por hora, tudo bem? Então vamos lá para o problema. Primeira coisa, ele está gastando 2,25 kg de gás, é um consumo por hora. A cada hora ele vai gastando 2,25 kg de gás. Esse é o teu domínio, tá? Você tem um gasto de 2,25 kg a cada uma hora. 2 horas depois, você vai ter o dobro disso, tá? E assim por diante. Uma coisa que é interessante, a botija, ela tem 45 kg. Então, você vai gastando, até chegar um momento que ela vai esvaziar. Ou seja, em quanto tempo? Tá? Qual é a quantidade de horas que a botija de 45 kg vai durar? Então, o teu coeficiente B, tua constante B, tá? Ela vai ser 45, que é o total do gás de consumo. Tá bom? Que você tem para gastar. E a tua variável, nesse caso o teu coeficiente de x é menos 2,25, porque você está gastando 2 kg e 25 e 250 gramas, nesse caso de gás, a cada hora. Então você quer saber em quantas horas essa botija será totalmente esvaziada. Fechado? Fazendo isso, transformando em uma função do primeiro grau, você tem, né, a quantidade de gás, 45 kg, que é gasto 2,25 kg a cada uma hora. Em quantas horas você vai ter esse gás zerado? Bom, para mim saber o valor de x, eu transformo a função em uma equação, ou seja, eu quero saber quantas horas. Horas que eu chamei de x. Transformo a função do primeiro grau em uma equação e eu vou fazer de tudo para isolar o x. Tá? Ou seja, eu passo 45 para o outro lado, está somando, passa subtraindo, a gente já sabe por quê. E para me isolar o x, eu preciso tirar esse menos 2,25 que está multiplicando. Então eu isolo ele passando para o outro lado do membro, dividindo. E aí eu isolo o x. Se eu fazer essa divisão, eu já sei exatamente quantas horas essa botija vai durar. Tá? Nota uma coisa. Como eu tenho aí menos 45 dividido por menos 2,25, os sinais são iguais, eu vou aplicar a regra dos sinais porque eu tenho uma divisão. E sinais iguais me dão um resultado positivo. E quando eu dividir isso aí, eu vou ter também um valor positivo, tá? Agora, professor, eu não sei dividir um valor inteiro por um número decimal. Muito bem. Nota uma coisa, assiste as videoaulas referentes ao ensino fundamental, a parte lá de fração decimal, que eu explico muito bem sobre isso. Mas, para você transformar aquele número decimal lá do denominador em um número inteiro, vê quantas casas a vírgula vai andar para a direita. Se a vírgula andar 2 casas para a direita, significa que você precisa multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 100, porque tem 2 zeros. Se fosse apenas uma casa para a direita, você, como só tem um zero, só é uma casa, é um zero. Então você multiplicaria por 10. Se fosse 3 casas para a direita, a vírgula andasse 3 casas para a direita, você multiplicaria, no caso, por 1000, porque tem 3 zeros. Tá? Então vou transformar esse número decimal em um número inteiro. Nota, eu multipliquei 45 por 100, me deu 4.500. Multipliquei isso aqui por 100, me deu menos 225. Agora eu tenho dois inteiros que eu posso dividir facilmente, utilizando o método das chaves, ou você pode fazer no celular para confirmar. Isso vai dar 20. Significa que uma botija nesse restaurante só dura 20 horas.
E como é que fica o gráfico disso? Bom, eu tenho o gráfico de tempo em função da quantidade de gás, tá? Então eu sei que a cada 1 hora eu gasto aí 2,25 kg de gás. Nesse caso, eu tenho uma botija de 45 kg. Se é um gasto, vai ser uma reta decrescente. E olha que não podia ser diferente, porque o meu A é negativo, né? Ele tinha 45 kg de gás e a cada 1 hora que vai passando, ele vai gastando esse gás. Significa que depois de 20 horas, ó, 20 horas, esse gás vai ser todo zerado. Então, tá aqui o gráfico. É limitada essa reta, porque ele só tinha 45 kg de gás. E quando ele chegar em 0 kg de gás, ele vai ter passado aí um tempo de 20 horas. Tranquilo? Bem show de bola. Olha o próximo. Supondo que os taxistas em Santarém, no estado do Pará, fazem corridas na área urbana e cobram uma bandeira durante o dia no valor de R$ 3,75 e bandeira durante a noite e finais de semana no valor de R$ 6,50. Bandeira é quando você entra no táxi e já está cobrando lá um valor, tá? E durante o dia o valor de ok, 6,50 na final de semana e mais 25 centavos a cada 100 metros. Você vai ter que responder. Então, a ideia é o seguinte: você entra no táxi e você já paga uma bandeirada. Se for durante a semana e de dia, a bandeirada é de R$ 3,75, tá? Se for à noite e final de semana, a bandeirada é de R$ 6,50. Caramba, melhor pegar o Uber, né? E isso é supondo, tá, pessoal? Um problema aí fictício que a gente criou. E supondo que ele cobre também 25 centavos a cada 100 metros, você vai responder, tá? Uma pessoa, Marcos, possui R$ 21 para se deslocar de um ponto A a um ponto B na manhã de sexta-feira. Já está dizendo que é de manhã, de dia, e na sexta-feira durante a semana. Então, qual seria a bandeirada? 3,75. Qual é a distância que Marcos percorreria, né, em uma corrida de táxi com esse valor? Mostre o gráfico. Bem tranquilo também. Vamos primeiro pensar. Como ele vai gastar 25 centavos a cada 100 metros, então a minha função é relação a A. Quem é meu coeficiente? Aqui, meu coeficiente A, meu termo que precisa de X, né? A quantidade de metros é o meu A. Significa que ele vai gastar 25 centavos a cada tantos metros. A cada tantos metros, a cada tantos metros. Então, se você quer saber a quantidade de metros, quem é o teu A? É o A. Fechado? B, nesse caso, vai ser 3,75, porque ele nem andou no táxi ainda, ele já pagou 3,75, que é o teu coeficiente de B. Tá? O X eu vou chamar a quantidade de horas, de metros, tá, pessoal? E o valor total que o Marcos tem no bolso é R$ 21,50. Olha como fica isso na função, já está montadinha. A função genérica f de x igual a x mais b, colocando as correspondências, f de x 21,50, tá? O teu A é 25 centavos a cada tantos 100 metros, mais 3,75 que é a bandeirada, tá bom? Eu vou isolar x, que eu quero saber quantos metros, quantos metros ele vai percorrer com esse valor. Quantas quantidades de 100 metros, que é o valor de x, tá? Passando 3,75 por outro membro, ele está somando, ele passa subtraindo. Ou seja, você tem 21,50. Se a bandeirada é 3,75, quando você entra no táxi, você não tem mais 21,50. Você tem que pagar os 3,75. Então, sobra para você quanto só? 17,75. É o que sobra para você. Tá bom? Então, isolando o valor de x, nesse caso, você tem aí uma relação de 71. Tá? Mas, como ele vai gastar, pessoal, então, ele vai gastar 71 tantos de 25 centavos, tá? Ou seja, cada tanto desse equivale a 100 metros. Então, basta você multiplicar 71 por 100, que vai dar 7.100 metros. Detalhe, pessoal, detalhe. Nota que ele tinha 21,50. Ele mal entrou no táxi, ele teve que pagar a bandeirada, 3,75. Então, nesse período aqui, ó, nesse valor, ele nem saiu para lugar nenhum no táxi, ó. Ficou exatamente aí. Mas ele já gastou 3,75. Então sobrou para ele 17,75. Significa que a cada 25 centavos ele vai percorrer uma quantidade de metros, tá? E lembra, tá, pessoal, que 1.000 metros equivale a 1 quilômetro. Então ele vai percorrer 7 km e 100 metros, tá? Ou seja, o valor que você encontrou
de x multiplicado por 100. Logo, eu tenho uma reta decrescente, porque gasta 25 centavos a cada 100 metros. Fechado? E olha o próximo. Em uma criação de suínos, cada animal engorda em média 0,60 kg por dia. Isso equivale a 600 gramas. Supondo que o peso ideal para o abate seja de 90 kg e que um grupo de suínos tenha exatamente 4,8 kg cada, em quantos dias eles estarão com o peso ideal para abate? Só faltou colocar aí sabendo que todos eles vão engordar de forma proporcional. Tá, pessoal? Então, eles têm o mesmo peso e eles vão ganhar o mesmo peso sempre. Pronto, é isso. Qual seria o gráfico que representaria essa engorda em relação ao dia para o abate? Então, eles têm agora 4,8 kg e a cada dia eles vão engordar 600 gramas. Tá bom? Ele quer saber qual é o momento que eles vão estar com 90 quilos. Olha só nessa função. Como ele vai ganhar, então, 600 gramas a cada dia, então 0,60 é o nosso A, o termo que acompanha CIS, porque você vai querer saber quantos dias ele vai estar pronto para abate. Só que ele engorda por dia 600 gramas. Tá? Ele já tem 4,8 kg. Ele já tem, então você vai começar a contar daí. Logo é o valor de B. X é a quantidade de dias. E o peso ideal é o que você pretende descobrir. Tá bom? 90 kg. Então vamos lá. Pegando a função genérica, eu tenho 90 kg, que é o peso ideal que ele tem que ter, igual 600 gramas, que ele engorda a cada dia, mais os 4,8 kg que ele tem hoje, no caso, seria hoje. Fechado? Então, isolando o x, esse 4,8 kg passa para o outro lado subtraindo, significa que esses suínos precisam engordar ainda 85,2 kg. Eles estão com 4, né, e 800, eles precisam ter 90. Então, eles precisam engordar ainda 85,2 kg. Tá? Sendo que ele vai engordar 600 gramas por dia, basta você isolar esse 0,60, passa para o outro lado, dividindo. Tá bom? E de novo a mesma relação que a gente utilizou para o slide passado, transformar um número decimal em número inteiro, fica a seu critério, tá? Ou bate na calculadora, isso vai dar um total de 142 dias. Então nota lá, ó, ele vai ganhar peso em uma quantidade de dias. Então, ele tinha 4,8 kg, tá bem aqui, e ele precisa ter, ele precisa ter 90 kg. Para isso, ele vai precisar passar quantos dias engordando? 142 dias engordando. Então, depois de 142 dias, ele terá o peso ideal de 90 kg. Este é o ponto e o gráfico. Fechado? Tranquilo? Assista quantas vezes for necessário para você compreender esse exercício, tá? E aqui está o ponto do produto cartesiano. Após 142 dias, ele terá os 90 quilos. Tranquilo? Queridos, muito obrigado. Um forte abraço, fique com Deus. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado essa primeira parte. Tchau, tchau, abraço.